Muito bem, muito boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos para a aula 57 do Biblifique. Se você está aqui ao vivo ou assistindo essa gravação, mas está perdido, caiu de paraquedas, bateu a cabeça, está com amnésia, o meu nome é Alexandre Klassen, eu estou aqui do lado com o Norberto Klassen. E o tema da aula de hoje é os fora da lei. Uma vida sem lei, os foras da lei, os bandidos de verdade. Tô brincando, não é bandido não. Mas é os fora da lei mesmo que eu quero fazer com vocês. Como a gente tinha, inclusive, falado na... Deixa eu só mutar o microfone de pessoas que entraram aqui, estão com o microfone aberto, foi. Como eu tinha falado no grupo do WhatsApp, a gente quer fazer uma exposição de 2 Coríntios 3, um capítulo importantíssimo dentro do conceito, dentro da teologia paulina, dentro da teologia de Paulo. Eu costumo falar que o 2 Coríntios 3 é meio que um capítulo anexo àquilo que Paulo escreve em Romanos, embora tenha uma ordem trocada aqui de escrita, né? Mas é como se fosse um capítulo anexo, como se fosse um complemento, como se fosse um aditivo daquilo que Paulo descreve, desde Romanos 5, 6, 7 e 8, terminando em 8. Por isso, a gente já falou sobre esses capítulos de Romanos, a gente já explanou bastante coisa a aquele respeito. Então, se você quer saber um pouquinho melhor, ter uma base um pouco maior para essa aula de agora, para quem está ao vivo aqui, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, você vai entender absolutamente tudo da aula, não se preocupe, mas se você está assistindo essa gravação e não assistiu às aulas 25, 26 e 27, faça o seguinte, pause agora essa aula, volte lá para a aula 25, 26 e 27, assista as 3 aulas e depois assista essa aqui, porque vai ser um complemento bem importante. A aula, eu não quero me preocupar tanto com o tempo, então provavelmente a aula seja de fato um pouco mais curta, porque boa parte da base necessária para a gente entender o que Paulo escreve aqui, a gente já tem com as aulas 25 a 27. Então eu não vou me ater em alguns detalhes aqui, e possivelmente a aula pode ser um pouquinho mais curta para a comemoração de algumas pessoas. Vamos lá. Para a gente entender o que Paulo quis dizer em 2 Coríntios 3, a gente precisa entender um pouquinho do conceito da carta de 2 Coríntios. A carta de 2 Coríntios é basicamente uma resposta, uma defesa de Paulo em relação ao seu apostolado. O que estava acontecendo ali? Alguns crentes judaizantes, crentes judeus, estavam vindo de Jerusalém e eles vieram até a igreja de Corinto e eles queriam judaizar as pessoas que estavam ali na igreja de Corinto. Ou seja, esses caras chegavam e falavam o seguinte: olha, você, gentil, se converteu ao evangelho, você se converteu a Cristo, só que agora que você se converteu a Cristo, você precisa começar a obedecer à lei de Moisés. Ou seja, você precisa circuncidar, você precisa guardar os dias, você precisa guardar as festas, você precisa fazer exatamente aquilo que a lei de Moisés dizia e diz para fazer. E aí Paulo, esses mesmos caras, esses mesmos falsos apóstolos, e Paulo os chama de falsos apóstolos ao longo da carta de 2 Coríntios, esses caras tinham um segundo objetivo, além de judaizar aquelas pessoas, que era descredibilizar o ministério, o apostolado de Paulo. O apostolado de Paulo foi duramente acusado e atacado por essas pessoas, e a igreja de Corinto acabou se influenciando com a presença dessas pessoas, com a conversa desses caras, com a conversa desses falsos apóstolos, e começaram a duvidar do ministério de Paulo de fato. Então, para a gente entender 2 Coríntios 3, a gente precisa entender o que veio um pouquinho antes, um versículo anterior, já que a gente sabe que a Bíblia ela não foi escrita, a carta de 2 Coríntios não foi escrita dividida em capítulos e versículos. Então, obviamente, que existe um raciocínio aqui, uma linha de pensamento de Paulo, e a linha de pensamento de Paulo que começa em 2 Coríntios 3, na verdade, começa no versículo 17 do capítulo 2, e o que eu quero começar, então, a abrir com você para a gente fazer essa exposição juntos. Se você não leu em casa, não tem problema, a gente vai ler os 18 versículos, mas mais esse versículo aqui que a gente vai ler agora. Capítulo 2 de 2 Coríntios, todo mundo vendo minha tela? Todo mundo vendo a Bíblia? É muito bom. Versículo 17 de 2 Coríntios 2 diz o seguinte: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus.
Em algumas versões diz que eles não estão falsificando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Olha só, já um ataque, um contra-ataque, uma defesa de Paulo aqui a esses judaizantes que estavam invadindo a igreja de Corinto. Problema que Paulo também enfrentou lá em Gálatas. Se vocês voltarem para Gálatas, se vocês lerem Gálatas em casa, vocês vão perceber que uma grande guerra de argumentos de Paulo para com as pessoas lá era que as pessoas estavam voltando aos ritos e às obrigações, às regras judaicas. E Paulo ataca isso de uma forma muito intensa, quase que veemente mesmo. E aqui ele faz a mesma coisa e ele diz, ele chama essas pessoas de mercenários da palavra de Deus, falsificadores da palavra de Deus, adulteradores da palavra de Deus. A palavra aqui, é kapelos ou kapeleo, que é a mesma palavra que na Septuaginta é usada em Isaías 1:22. Alexandre? Me perdi, eu não sei o que é Septuaginta. Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Então, se a gente for lá para Isaías 1:22, nós temos a mesma palavra aparecendo aqui nesse versículo. A tua prata se tornou escórias e o teu licor, ou o teu vinho, dependendo da versão, se misturou com água. Ou seja, os falsificadores, esses caras que se encaixam nessa palavra, esse capeléu, eram pessoas que falsificavam, adulteravam a palavra de Deus, como se misturassem água ao vinho, para que o vinho rendesse mais e eles pudessem ganhar mais dinheiro. E Paulo compara estes judaizantes, esses falsos apóstolos, a falsificadores da palavra de Deus. É impressionante isso aqui. Platão usava a mesma expressão para se referir a falsos filósofos. Então ele chamava os pseudo-filósofos também de falsificadores, de adulteradores da filosofia, que é o kapeleus que Paulo usa aqui. E aí Paulo continua o versículo dizendo, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Isso aqui é muito legal. Paulo diz, a mensagem que eu preguei, ela vem diretamente da parte de Deus. E nós pregamos essa mensagem com sinceridade, com verdade, com honestidade. Nós pregamos essa palavra. Nós não somos falsificadores, nós não somos adulteradores da palavra de Deus, nós pregamos a verdade de fato que nós recebemos de Deus. E mais do que isso, nós somos avaliados pelo próprio Deus, porque ele diz, olha, nós pregamos essa palavra da parte de Deus na presença do próprio Deus. É como se Deus estivesse na plateia escutando o que Paulo estava ministrando, o que Paulo estava falando na igreja de Corinto. Então, Paulo usa de muita ousadia. Esse capítulo 3 de 2 Coríntios é um dos capítulos, uma das partes das cartas de Paulo mais ousadas. Ele realmente ousa aqui. Ele faz algumas afirmações, ele tira algumas conclusões que de fato são muito ousadas, e eu arrisco dizer que, cara, só Paulo poderia dizer o que disse aqui nesse capítulo. E ninguém teria tal ousadia e tal autoridade para falar o que ele fala nesse capítulo. Por isso que ele é tão importante. E ele fala, olha, eu tenho ousadia, eu falo, e eu falo na presença de Deus, ou seja, eu tenho a chancela de Deus daquilo que eu falo. Eu sei que aquilo que eu falo é verdade. E aí ele começa o capítulo 3, introduzindo, fazendo uma transição entre aquilo que ele tinha falado anteriormente, no capítulo 2, para agora o que ele quer concluir, fazer uma comparação nua e crua entre nova aliança e antiga aliança. Ele está falando com uma igreja que está sendo influenciada por judaizantes, sendo influenciada por pregadores da antiga aliança. Então ele faz uma comparação no capítulo 3 entre antiga aliança e nova aliança, entre lei e graça, entre lei e espírito. Então no capítulo 1, no versículo 1 ele começa, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos a necessidade, como alguns, e esses alguns aqui, fica bem claro quem são, Paulo usando de certa ironia aqui, esses alguns são esses falsos apóstolos judaizantes, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós?
O que contextualmente está acontecendo aqui? Além dessas pessoas quererem prejudicar o apostolado de Paulo, além de quererem judaizar a igreja de Corinto, uma igreja gentia que tinha se convertido e queriam judaizar essas pessoas, eles ainda vinham com cartas de recomendação de Jerusalém, do tipo, olha o meu currículo, olha a minha carta, olha o meu diploma, olha aqui, eu tenho uma carta de recomendação. Paulo não tem essa carta de recomendação, tem? Pois é, ele é um falso apóstolo, o apostolado dele não vale nada, o apostolado dele tem que ser ignorado, o que ele fez e o que ele ministrou aqui até agora não vale, o que vale é o que nós que temos essa carta aqui estamos pregando. E aí Paulo diz, caras, porventura eu preciso de uma carta de recomendação? Ele diz, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Primeira comparação que ele faz aqui nesse versículo. Depois ele faz outra. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo, interessante o que ele faz aqui, é que ele faz duas comparações. A primeira comparação que ele faz é a escrita com tinta versus o Espírito do Deus vivente. Ele compara a tinta, uma carta de recomendação escrita por tinta, e ele compara com aquilo que é o Espírito que faz, é o Espírito do Deus vivente que gera, que mostra, que testemunha. A tinta pode representar aqui certo prazo de validade, porque a tinta acaba. A tinta deixa de valer, mas o Espírito não, ele é eterno e perene. Então, Paulo aqui diz, ele faz uma comparação, ele diz, olha, os caras vêm com tinta, eu venho com o Espírito. Você que sabe em quem que você quer acreditar. Se os caras que vêm com tinta, ou os caras, eu, no caso, que vêm com o Espírito. E aí ele faz uma outra comparação, já introduzindo uma certa crítica à antiga aliança, um certo tom de ironia, um certo símbolo irônico, dizendo, olha, eu não venho para vocês em tábuas de pedra. Os judaizantes, sim, vêm com tábuas de pedra. Eu não. Eu venho em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo queria dizer que aquilo que ele pregava era fruto do exemplo da própria vida e que gerava transformação na vida daquelas pessoas. Ele faz uma ironia, ele insere um tom irônico das tábuas de pedra. Ele está querendo dizer da lei de Moisés. Ele falou, olha, eu não cheguei para vocês com a lei de Moisés, eu cheguei para vocês, pregando para vocês, com o Espírito. E esse Espírito aqui é no coração que age. Não é um fator externo. A lei é um fator externo que você tem que, de alguma forma, cumprir pela sua obediência, pela força da sua vida, da sua carne. Paulo diz, cara, eu vim com o Espírito que fala ao coração. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, eu vim oferecendo aquilo que realmente transforma. A lei não tem essa capacidade de transformar. O Espírito tem essa capacidade de transformar. Os judaizantes tinham cartas. Paulo tinha frutos. Esse aqui é essa conclusão final de Paulo. Paulo chega, escreve para a galera e fala assim, olha, vocês são frutos daquilo que eu preguei. Esses caras estão vindo com carta, esses caras estão vindo com pompa, os caras estão vindo atacando o que eu estou falando para vocês, o que eu fiz com vocês, os anos, ou pelo menos os 18 meses que eu convivi com vocês, esses caras estão atacando. Só que eu gerei fruto. A vida de vocês está transformada porque eu ministrei a vocês pelo Espírito, não pela lei, não por tábuas de pedra, não de uma forma judaizante. Eu ofereci uma outra coisa para vocês. Espírito eu ofereci. É mais ou menos a mesma ousadia que Jesus tinha ao responder o sumo sacerdote em João 18. Quando o sumo sacerdote pergunta para ele, e você pregou isso, isso e isso? E ele fala, olha, pergunte você aos caras que me ouviram o que eu preguei, que eles vão saber. Jesus sabia que aquilo que ele tinha ministrado tinha gerado resultado. Bom, vamos pegar esse texto aqui, João 18. Só preciso lembrar do versículo.
João 18, versículo 20. Então o sumo sacerdote, versículo 19. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Então é mais ou menos a mesma ousadia. Paulo usa aqui da mesma ousadia. Fala assim, olha, o que eu fiz é produção de fruto, é transformação. Eu ministrei pelo Espírito, eu não transmiti leis, eu não transmiti regras, eu não transmiti tábuas de pedra, como esses judaizantes fazem. Eu transmiti Espírito. E eu gerei transformação. E vocês são a minha carta. Vocês são a prova de que eu tenho autoridade. A vida de vocês, os frutos que eu gerei, as transformações que eu gerei, as famílias que eu mudei, as famílias que a minha pregação, o evangelho que foi ministrado por mim, Deus agindo por meio da minha vida. Percebam, Paulo com uma ousadia aqui, ok? É impressionante a ousadia que ele tem. Vocês são a minha carta, vocês são a prova de que aquilo que eu prego está certo. É isso que Paulo está querendo dizer nesses 3 primeiros versículos, fazendo essa transição, até que no versículo 4 ele começa de fato a explicar a diferença e fazer um contraste aqui entre aquilo que ele ministrava e aquilo que aqueles judaizantes ministravam. Versículo 4 ele diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Esses 2 versículos parecem meio perdidos, mas na verdade, especialmente essa parte aqui, ó, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, é uma resposta a uma pergunta que ele mesmo se faz retoricamente no capítulo 2, no versículo 16. Vamos voltar aqui para cima só para a gente entender. Ele diz, versículo 14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos como os que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? É uma pergunta retórica. A resposta dessa pergunta aqui é ninguém. Ninguém é suficiente. E ele responde aqui como é que essa suficiência aparece nas nossas vidas. Ele diz, não parte de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Não é na nossa força, não é no nosso mérito, não é naquilo que nós fazemos, no nosso esforço, na nossa garra, mas é na suficiência que vem da parte de Deus. Este Deus, no versículo 6, ele continua, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui a gente precisa pegar a base toda que a gente tem das aulas 25, 26 e 27 para entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Ele diz, olha, eu sou ministro de uma nova aliança. De uma nova aliança. Eles, judaizantes, são ministros da antiga aliança. Eu sou ministro de uma nova aliança. E a palavra nova aqui é kainos. E que não significa apenas novo como novo numa sequência de tempo, como próximo, mas significa novo no seu conceito, significa uma novidade, não só como mais recente. Não é uma aliança renovada, é uma aliança completamente diferente daquilo que tinha na antiga aliança. Paulo, ele, de uma forma muito ousada, ele fala, olha, pessoal, é o seguinte, a antiga aliança, esqueça, ela não vale mais. O que vale aqui é a nova aliança. E eu sou o ministro da nova aliança. A antiga aliança, ela é a aliança da letra. A nova aliança é a aliança do Espírito. E ele diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso aqui é muito bem explicado nos primeiros 4 versículos
de Romanos 8, algo que nós ministramos na aula 26, se não me engano, acho que é 26 que a gente fala de Romanos 8, mas eu quero voltar a ler com vocês aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida. Em 2 Coríntios 3, Paulo diz: a nova aliança vem do Espírito. Aqui, Paulo diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma nova lei, existe uma nova aliança. Esta lei é a lei do Espírito. Por isso que a nova aliança ela é baseada no Espírito. Por isso que nos versículos anteriores ele diz: eu não vim para vocês com tábuas de pedra, como lei escrita, mas eu vim para vocês com Espírito, porque o Espírito vivifica e a letra mata. Versículo 3 ele continua: porquanto o que fora impossível à lei de pedra, a lei escrita em tábuas de pedra, aqueles 10 mandamentos lá, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Paulo está querendo dizer é simplesmente o seguinte: a nova aliança ela é baseada em uma vida andando no Espírito, em uma vida obedecendo o Espírito, em uma lei interna nos corações, dentro de nós e não externa, que gera dentro de nós transformação, e essa transformação gera um estilo de vida que agrada a Deus. Eu não preciso mais obedecer uma lei. Agora eu obedeço ao Espírito, que pode se caracterizar uma lei, só que essa lei está dentro de mim. E aí, no mesmo versículo ele diz: a letra mata. O que ele está querendo dizer? A lei, ela mata, ela condena, ela mata você. Olha só o que está escrito, isso a gente falou na aula 25, aulão do Norberto, inclusive, Romanos 7, versículo 6. Paulo escreve o seguinte: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Libertados da lei. De modo que servimos em novidade de espírito. E não na caducidade da letra. Naquilo que tem validade. Naquilo que vai deixar de valer. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Opa, tem o microfone ligado aí, alguém tossiu e entregou. Senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o pecado tomando parte do mandamento, o pecado sendo revelado pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: é impossível cumprir a lei, ponto. E por ser impossível de cumprir a lei, você entende que você está pecando e que você não consegue cumprir a lei. E isso gera morte na sua vida. Morte espiritual mesmo. Não tem como. A lei é incompleta. A lei não vale mais. Ela é antiga. Melhor do que isso, ela é velha. Que Paulo está dizendo: eu sou ministro de uma nova aliança. Uma aliança de novidade. Ela é nova, ela é completa. Ela não é uma reformada. Ela não é só uma mudança da antiga aliança. Ela é uma nova aliança. A antiga aliança não vale mais. O que vale agora é a lei da nova aliança, que é a lei do Espírito da vida, que gera uma transformação interior, porque a lei não tem uma capacidade de transformar. Alexandre, como assim? O que você quer chegar em lei aqui? O que você quer dizer com lei? Lei é toda regra, todo preceito, todo não toque, não faça, não aquilo, que você tenta obedecer com a sua carne para agradar a Deus. Tem um monte de crente hoje que é não necessariamente judaizante,
mas está preso em preceitos e regras feitas ou no Antigo Testamento, por aquelas regras do tipo assim, olha, eu não adultero porque está escrito nos 10 mandamentos que eu não devo adulterar. E não é assim que funciona. Pior ainda, pior ainda, pior ainda, quando as pessoas começam a obedecer preceitos de homens, criado por homens, ou criados por homens, e acham que isso é a lei de Deus, e começam a, meu Deus, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso isso, não posso tomar aquilo, não posso comer aquilo, porque não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, e vivem a vida em preceito, vivem a vida em letra, e não vivem a plenitude da nova aliança. Simplesmente querem viver a sua vida na antiga aliança, obedecendo a tábua de pedra, escrita em tábuas de pedra. E o que Paulo está querendo dizer é que existe uma outra lei. Romanos 8, 2 diz, existe uma outra lei. Que lei é essa? A lei do Espírito da vida. Alexandre, o que você quer dizer? Que eu não honro os meus pais porque está escrito nos 10 mandamentos. Eu honro os meus pais porque o Espírito Santo dentro de mim me transforma e me ministra ao ponto de eu entender que eu preciso honrar os meus pais. Essa é uma grande diferença. Mas a diferença aqui é abissal. É óbvio que a lei do Espírito da vida, ela vai ser concomitante, ela vai ser basicamente a mesma coisa da lei do Antigo Testamento. É óbvio, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele não vai mudar. Matar alguém não vai deixar de ser pecado, óbvio que é pecado. Mas eu não deixo de matar alguém porque está escrito nos 10 mandamentos que eu não devo matar alguém. Eu não mato alguém porque o Espírito dentro de mim me transformou, me trouxe para uma novidade de vida e agora eu sei que eu não devo pecar. Agora eu sei que eu devo obedecer o Espírito Santo dentro de mim. Essa é uma grande diferença. Paulo, quando escreveu aqui, isso aqui que ele está escrevendo, ele tem em mente basicamente 2 versículos do Antigo Testamento, 2 profecias. A primeira delas está lá em Jeremias 31, versículo também 31, que diz o seguinte: eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei, o quê? Jeremias falando, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa aliança, essa nova aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A profecia de Jeremias aqui é a seguinte, vai haver uma nova aliança, e essa nova aliança vai ter uma lei impressa na mente e no coração. Quem imprime essa lei na mente e no coração? O Espírito. É a lei do Espírito da vida, que Paulo menciona em Romanos 8. É a lei do Espírito da vida, é o Espírito que vivifica. É o Espírito que muda. É o Espírito que transforma, coisa que a lei não tem capacidade para fazer. Um outro texto que Paulo pode ter em mente aqui ao escrever sobre isso está lá em Ezequiel 11, no versículo 16, que diz o seguinte, portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde for. Diz ainda, assim diz o Senhor, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e eu os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Isso aqui é uma profecia da volta do exílio. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Presta atenção nisso agora. Dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei
dentro deles. Tirarei da sua carne o coração do quê? Coração de pedra. E lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os seus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Fato é que Paulo aqui em 2 Coríntios 3 está apresentando aos coríntios uma aliança muito superior à aliança do Antigo Testamento. Um estilo de vida, um estilo de viver agradando a Deus muito superior àquilo que o povo tinha vivido no Antigo Testamento. Eu gosto de uma citação do Hernandes Dias Lopes, e eu escrevi aqui para poder ler para vocês, que diz: a velha aliança é a tentativa do homem fazer o seu melhor para agradar a Deus, mas a nova é Deus fazendo tudo por nós. Na velha aliança, tudo vem de mim, nada de Deus. Na nova aliança, tudo vem de Deus e nada de mim. Na nova aliança, não é eu que me esforço, é o Espírito Santo que me transforma. E, óbvio, eu tenho que lutar contra uma natureza pecaminosa que luta contra o Espírito, que é a minha carne, mas é o Espírito Santo que me transforma no coração, na minha mente, para que eu possa obedecer os estatutos de Deus. Eu não obedeço os estatutos de Deus que está escrito lá nos 10 mandamentos. Eu obedeço porque é o Espírito Santo que me transforma. A lei citada no Antigo Testamento, a gente pode considerar, e Gálatas 3:24 diz que a lei foi um aio, foi um guia até chegar em Cristo. Ela foi só um interim, ela foi só uma transição. Não era a vontade de Deus a lei. A vontade de Deus estava em Cristo. Mas a lei teve como aio, como guia para chegar até Jesus. É como se a lei fosse uma lanterna que ilumina, mas não remove os obstáculos da frente. Quem remove os obstáculos é o Espírito Santo. É como se fosse um prumo que identifica uma falha na parede, mas ele não conserta a parede. A lei é como se fosse um raio-x. E aí, inclusive, o que Paulo diz, olha, eu não saberia o que é pecado se a lei não me falasse que é pecado. Ela é um raio-x que detecta o problema, que detecta a doença, que detecta a fissura, que detecta a fratura, mas não conserta a fratura, não conserta a doença, não conserta o problema. Essa é a lei. Uma citação aqui adaptada de Agostinho diz: agiremos com falta ao Antigo Testamento se nós negarmos que ele provém do mesmo Deus bom e justo que o Novo apresenta. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. O Deus do Antigo Testamento, que é um Deus justo, bondoso e amoroso, é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus amoroso do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus. Se a gente falar que é um Deus diferente, nós estamos errando. Mas por outro lado, se interpretaremos mal o Novo Testamento se nós pusermos o Antigo Testamento no mesmo nível do Novo. A nova aliança, o Novo Testamento, ele é superior ao Antigo Testamento. Quer dizer, então, que eu posso ignorar o Antigo Testamento? Claro que não. Porque por meio do Antigo Testamento, o Espírito Santo vai transformar a sua vida. Por meio do Antigo Testamento, Deus vai transformar o seu coração. Por meio do Antigo Testamento, o Espírito Santo vai transformar a sua mente. Mas não é porque o Antigo Testamento fala alguma coisa. É porque o Espírito Santo está falando com você a respeito dessa coisa. Em Hebreus 7, versículo 22. Hebreus 7, versículo 22. Diz o seguinte: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Quer dizer que a aliança, a nova aliança, isso aqui é o escritor aos Hebreus falando, a aliança que nós temos em Cristo, ela é superior à antiga aliança. E é isso que Paulo quis dizer aqui, especialmente nesse versículo 6 aqui. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem muito cristão, vivendo na lei, vivendo na regra, tentando achar uma regra, tentando achar o que pode e o que não pode, e esquece que a nova aliança é vivida com maturidade por meio
do Espírito. É por isso que o Norberto se mata não, né? Modo de falar, mas se esforça para escrever um baita livro chamado Essência Cristã, para que você consiga viver a maturidade da vida espiritual. Não por regras, mas pelo Espírito. Como filho de Deus, de fato. Porque só é possível ser filho de Deus quando eu entendo o que é viver pelo Espírito. Se todas as pessoas do meu Instagram entendessem isso aqui, eu nunca mais precisaria abrir caixinha de pergunta nenhuma. Porque eu nunca mais teria pergunta nenhuma. Porque 95% das minhas perguntas que vem na minha caixinha de pergunta são perguntas que são resultado de uma vida vivida pela regra e pela lei e não pelo Espírito. Porque se as pessoas entendessem que elas vivem pelo Espírito, que a graça de Deus manifesta na obra de Jesus nos permite viver pelo Espírito que mora dentro de nós, nós não precisaríamos de um pastor na internet, no Instagram, me falando o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Tatuagem é o exemplo disso. Porque aí o bicho pega. Porque algumas coisas a Bíblia fala e outras coisas a Bíblia não fala. E aí, nas coisas que a Bíblia não fala, a pessoa tem que começar a seguir um homem. Porque ela não consegue, não tem a capacidade de viver pelo Espírito. E aí ela vive uma vida meia boca, meia bomba. Ela vive uma vida horrível cristã. Não consegue viver o Evangelho. O Evangelho é chato. A igreja é chata. A vida dela é chata. A vida dela não tem valor. Os relacionamentos dela são horríveis. A vida espiritual, devocional é horrível. Porque a pessoa não entende que ela vive pelo Espírito. Ela quer porque quer a regra. Porque eu quero que o pastor fale se eu posso ou não posso. É isso que acontece. É uma vida horrível. Para não dizer outra coisa. Uma vida horrorosa. Mas Paulo continua. Versículo 7 ele diz: se o ministério da... Olha isso. Se o ministério da morte, gravado em letras de... Ministério da morte. Olha a ousadia que Paulo fala. Ele pega a antiga aliança, ele pega os mandamentos e ele diz, isso aqui é ministério da morte. Da morte. Se o ministério da morte se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui a gente precisa prestar atenção no que Paulo está falando aqui. Paulo está se referindo a duas coisas, basicamente, que estão escritas lá em Êxodo. Uma em Êxodo 19 e a outra em Êxodo 34. Vamos ler comigo. Êxodo 19, que é quando Moisés recebe os 10 mandamentos. Êxodo 19, versículo 10. Vamos lá. Diz o seguinte: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Quem tocou essa buzina é o próprio Deus. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram suas vestes e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia e não vos cheguei a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, olha isso aqui, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. Olha o tamanho da glória de Deus aqui no Monte Sinai. É Deus descendo no Monte Sinai, dando a Moisés, e depois o texto mostra que Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites ali recebendo a lei do Senhor, recebendo inclusive as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Olha que grande glória que os 10 mandamentos foram inaugurados.
E é disso que Paulo está falando lá em 2 Coríntios 3. Fala, olha, o ministério da morte, ela veio com muita glória. Ele veio com muita glória, esse ministério. A gente vê essa glória de novo, e esse é um versículo, um texto aqui decisivo para a gente entender o restante de 2 Coríntios 3, em Êxodo 34, versículo 29, que diz: quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Resplandecia porque era a glória sendo refletida pelo rosto de Moisés. Essa mesma glória que desceu no Monte Sinai, essa mesma glória que é a presença de Deus, que a gente pode chamar de Shekinah, refletia no rosto de Moisés. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém, Moisés cobria de novo o seu rosto com o véu até entrar e falar com ele. E é disso que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 3, a partir do versículo 7. Ele diz: se o ministério da morte, gravado em letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora é o seguinte, vocês viram toda a glória do Sinai, vocês viram essa glória que refletia no rosto de Moisés, e aí Paulo chega e fala assim: o ministério do Espírito tem uma glória muito maior. A nova aliança, a vida que nós vivemos na graça de Deus, manifesta na obra de Cristo, o Espírito Santo dentro de nós, nos transformando, mudando o nosso caráter, mudando a nossa vida, tem uma glória muito maior do que aquela que Moisés experimentou no Sinai. Agora, eu não entendo que com esse texto, os cristãos teimam em cantar o seu louvor, um dos louvores favoritos do cristão brasileiro, que diz que quer ser como Moisés e subir ao monte. E Deus tira o medo que me diz que eu não devo subir o monte, e diz que Moisés tem que subir o monte. Vocês conhecem a música? Como que o cristão canta que quer subir no Monte Sinai e experimentar da glória do Monte Sinai, sendo que Paulo escreve aqui que a glória do Espírito que vive dentro de nós individualmente é muito maior, muito superior à glória experimentada por Moisés no Sinai. Pelo amor de Deus, aluno do Biblifique, pelo amor de Deus, nunca mais cante querendo subir no Monte Sinai e experimentar a glória que Moisés experimentou. Porque o que você tem acesso para experimentar é muito maior. Aluno do Biblifique, pelo amor de Deus, não é nada contra a banda, não é nada contra os caras, nada. Só é uma música incrivelmente infantil. Infantil. É um infante. É infantil. Eu entendo a intenção do coração do cara, eu entendo o derramar do coração do cara, o cara tá adorando a Deus mesmo, mas dá para evoluir esse negócio. Tem que evoluir esse negócio. A lei, o ministério da morte é frágil porque ele não transforma, a lei não justifica. Gálatas 2:16, vamos ver esses versículos aqui, porque esses versículos são bons. Gálatas 2:16 diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. A única coisa que nos justifica perante Deus é Jesus, é pela fé que nós somos justificados. As obras da lei não justificam. Você cumprir as regras do Antigo Testamento não te justifica. O que te justifica é a fé em Cristo Jesus e o Espírito Santo dentro de você transformando a tua vida, te levando a ser transformado e aí sim agradando a Deus por meio das suas atitudes. Olha isso, versículo 2 do capítulo 3 de Gálatas. Quero apenas
saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, o Espírito Santo não é recebido também pelo cumprimento das obras de Deus. E da mesma, isso mesmo, pelo cumprimento das obras da lei. E, além disso, no versículo 21, nós também não nos transformamos em herdeiros por cumprirmos a lei. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, mas não é. Ou seja, as promessas de Deus na nossa vida não vêm pelo cumprimento da lei. Vêm pela justificação, pela fé. Então a lei é frágil. A lei, ela é muito pequena perto da vida que nós podemos viver em Cristo pelo Espírito. A glória da nova aliança, aí já nos versículos 9 a 11, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Da atual sobreexcelente glória. Nós experimentamos de uma glória sobreexcelente. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, o que é perene, o que é constante, o que vive para sempre. Mas da onde que Paulo vem com essa de que a glória do Sinai e a glória que resplandecia no rosto de Moisés era desvanecente, ou seja, que desaparecia, que terminava, que acabava? Ele explica isso de uma maneira muito ousada, que só Paulo tem a coragem de falar. A partir do versículo 2, aqui é ousadia mesmo, é muita coragem. Ele fala o seguinte: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Até ele reconhece. O que eu vou falar agora é de muita ousadia de fato. Nós não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia, do que desaparecia, para que os filhos de Israel não vissem que a glória que estava sendo refletida no rosto de Moisés desaparecia. Só que essa afirmação de Paulo aqui não está em Êxodo. Essa afirmação de Paulo é dele. Ele tira essa conclusão de que Moisés não queria que o povo percebesse que aquela glória, ela desaparecia do rosto dele. E aí ele cobria com o véu para disfarçar. E Paulo diz: nós não somos como Moisés, que colocamos um véu na nossa vida, que colocamos um véu no nosso rosto, porque a glória que está em nós, a glória que é refletida em nós, o Cristo que é refletido e revelado em nós, não desaparece, não termina, ela não desvanece. Impressionante. Paulo é muito ousado nisso aqui. Porque provavelmente, o que acontece? O povo de Israel não confiaria em Moisés vendo que aquela glória desaparecia. E aí ele disfarça. Ele põe uma tampa. E aí Paulo usa o véu como um símbolo de cegueira espiritual. A cegueira espiritual gerada pela lei, gerada pelas tábuas de pedra, geradas pela antiga aliança. Ele diz, no versículo 14, mas os sentidos dele se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ele faz uma alusão aqui àquilo que está escrito em versículos depois, no capítulo 4, no versículo 3, olha só. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É mais ou menos disso que Paulo está falando aqui. Eu falo assim, olha, quem vive pela regra, quem vive pela lei, aqui, nesse caso, os judaizantes e as pessoas que estavam sendo influenciadas por eles, que estavam confiando na antiga aliança e não na nova aliança, ele diz, esses caras estão com um véu no rosto e eles não conseguem enxergar
a grandiosidade da glória do ministério do Espírito, do ministério da nova aliança, do ministério da vida. E aí no versículo 17 ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. Onde existe o Espírito, existe liberdade. Não existe o medo, não existe a escravidão da lei, não existe o jugo da lei, mas existe liberdade. Liberdade para obedecer ao Espírito Santo, para ser livre em escolher fazer o que o Espírito Santo nos propõe a fazer. E aí no versículo 18 ele fecha de uma maneira linda, poética. Esse versículo é maravilhoso. Ele diz, e todos nós, em um momento, só Moisés teve acesso à glória de Deus. E aí Paulo diz agora, todos nós, com o rosto desvendado, livres da lei, livres da regra, livres dos preceitos, livres do não pode, não pode isso, não pode aquilo, livres disso, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, refletindo, em resumo, o que ele está querendo dizer que é uma reflexão, refletindo a glória do Senhor. Agora nós refletimos a glória do Senhor. Antes Moisés refletia uma glória que era desvanecente. Agora nós refletimos a glória do Senhor, que não é mais desvanecente, mas ela é contínua, perene, eterna, vencedora, para todo sempre, na obra de Cristo e na presença do Espírito na nossa vida. E por esse Espírito nós somos transformados. Algo que a lei não tinha capacidade de fazer, mas o Espírito tem a capacidade. Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo fecha com o versículo mais bonito do capítulo, dizendo, olha, nós agora não temos mais o rosto coberto, nós não temos mais a escravidão da lei, nós agora temos a liberdade no Espírito, e pelo Espírito nós somos transformados de glória em glória, refletindo a glória de Deus por meio do Espírito nas nossas vidas. A palavra transformadas aqui, ó, é a metamorfose, ou seja, nós somos transformados, nós somos melhorados pelo Espírito. Nós somos evoluídos pelo Espírito, como uma borboleta que se metamorfoseia de uma lagarta por uma borboleta. É isso, nós somos transformados pelo Espírito. É só no Espírito que nós temos a capacidade de sermos transformados em filhos. Enquanto isso, nós somos apenas escravos da lei. Essa é uma exposição de 2 Coríntios 3. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham sido abençoados, eu espero que tenha ficado claro. Se eu magoei alguém, eu não peço desculpas, porque eu realmente só falei a Bíblia aqui. Simplesmente isso aqui. Viva a liberdade que existe em Cristo Jesus, pela transformação do Espírito Santo dentro de nós. Se você quer uma base um pouco maior, repito, volte às aulas 25, 26 e 27, Romanos 7 e Romanos 8 e Romanos 14. São os 3 capítulos ali que a gente faz uma exposição nessas 3 aulas. E é isso que eu queria deixar para vocês. Alguém tem uma pergunta? Se ninguém tiver uma pergunta, a gente encerra a gravação. Alguém tem uma pergunta, algum comentário, alguma coisa a falar? Boa. É isso, gente. Então, para quem está assistindo essa gravação, Deus abençoe e até a próxima.